Bom dia, boa tarde, boa noite, como posso rolê mais longo? Tudo bem com vocês? Eu sei que muita gente que assiste aqui tem um sonho, cara, de um dia fazer uma viagem muito grande. Por exemplo, sair da sua cidade e ir para Ushuaia, no fim do mundo, né? Cara, é uma viagem, né, que realmente é bem interessante. É aqui dentro da América Latina, é possível de fazer, muita gente já fez. Existem milhares de maneiras de você pensar como fazer essa viagem. E a gente tem que pensar um monte de coisas para viagem dessa, né? A gente tem que pensar os custos, quais são nossas próprias capacidades de motoqueiragem, né? Quantos quilômetros a gente tem que andar por dia, etc. Será que a IA vai conseguir ajudar a gente a fazer uma viagem tão complexa? Eu vou testar isso hoje aqui, vou ver como é que a IA pode nos ajudar a fazer um roteiro pra gente ir pro Ushuaia. Eu vou ver aqui do DF, né? Mas se você ver de outros lugares, vai ser mais ou menos basicamente a mesma coisa. Será que a IA vai estar bem nisso, hein? Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O negócio é esse. Envie vinheta, vem! Gente, o negócio é o seguinte. A primeira coisa que tem que fazer pra IA funcionar é pensar no prompt, né? Sem prompt não existe nada. E o que é o prompt? O prompt são as instruções que a gente vai dar para a IA para gerar um determinado resultado. Então isso quer dizer o quê? Quanto mais detalhado e quanto mais bem feito for o prompt, melhor vai ser o resultado, né? Mas será que é só isso que a gente precisa? Vamos ver. Então, gente, agora a gente vai criar o nosso prompt, tá? A gente vai começar com um prompt básico. Eu vou pedir para ele planejar a viagem 28 dias de ida e volta, sendo que a ida mais rápida e a volta mais cênica. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Coloca aqui, planeje uma viagem, né? Viagem de motocicleta de 28 dias, saindo de Brasília, DF, Brasil, com destino a Ushuaia, Argentina. Aí, como é uma volta cênica, quer dizer que eu quero passar por locais mais bonitos, né? Que vão ser mais interessantes, em vez de ir mais reto. Aí eu vou colocar aqui, vamos lá, ó. Na volta, utilize a Ruta 40 e inclua paradas no Glaciar Perito Moreno e no Parque Torres del Paine, né? São locais bem famosos, né? Locais que a gente vai conseguir fazer fotos legais, vídeos legais. E ver alguma coisa mais bonita do que só estrada, só estrada, só estrada, milhares de quilômetros de estrada, né? E também vou pedir para eles aqui, pro ChatGPT, colocar uma lista do que eu devo levar. Vamos ver se ele coloca, né? Tá vendo? Já estou detalhando um pouco mais o nosso prompt. Vamos lá. O que devo levar de bagagem na motocicleta? Eu vou colocar aqui também, vou falar quanto eu quero que ele rode por dia, porque isso é importante. Vai que ele acha que você não roda nada para andar 100 km por dia. Não vai dar, né? Vamos lá. Quero que o trajeto diário não passe de 600 a 700 quilômetros. Que isso é um tanto, né, que dá pra gente andar bem, dá tranquilo, boa parte é reta, então vai dar pra aguentar isso bem. Eu não quero dormir em barraca, eu quero dormir sempre em pousadas ou em hotéis. Então vamos lá, mas isso vai pro prompt. Planeje a estadia em hotéis ou pousadas próximas das estradas. Veja o valor do combustível e não deixe nenhum trecho com mais de 150 quilômetros sem abastecimento. Isso é por quê? Porque tem alguns trechos, né, que a gente pode ficar sem gasolina e tal. A moto anda em torno de 200 km, né, fácil assim, na minha atual. Então vai ser por ela que eu vou ver. Na verdade ela anda até uns 240, né? 260 até mais. Vamos deixar em 150, que é um tanto que não tem erro nenhum, né? Pronto, a gente já tem aqui, né, um prompt relativamente bom, né? Já tá interessante. Vamos ver o que o ChatGPT faz. Vamos lá, ó. Opa, tem uns erros de português ali, mas ignora isso e vai bem. Vamos lá. Vamos lá, ele está falando, procurar sobre preço, distâncias, mas sem ultrapassagem, que é complicado em áreas remotas, exatamente. Aí, isso mesmo que eu quero, tá vendo? Ele está funcionando até bem. Estou montando itinerário de 28 dias, de Brasília até Ushuaia, rota mais seria para o São Borja, atravessando a Argentina via RN14. Eu acho alternativa comum para São Paulo, Porto Alegre, Uruguaiana, isso mesmo. Vou buscar rotas populares de moto daqui até Ushuaia. Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Eita, olha lá os sites que ele está vendo. Então, gente, ele faz uma pesquisa, né, relativamente complexa aí, mas a gente tem que pensar o seguinte: o ChatGPT, ele não sabe se você é um bom motoqueiro, se você consegue andar por ruas mais complexas ou não, né, por rutas mais complexas ou não. Não sabe se sua moto é pesada. Por exemplo, se você vai viajar com uma moto de 400 quilos, eu sugiro, né, que você peça aqui no prompt, por exemplo, evitar qualquer tipo de estrada de terra. Né? Porque você vai realmente ficar encalhado igual um navio no meio do nada, entendeu? Talvez não, mas provavelmente vai. Vamos ver o que ele vai falando, ó. Perfeito. Montei um plano prático de 28 dias de moto saindo de Brasília e de volta até Ushuaia, né? Passando pelos lugares que eu pedi, né? E também incluiu uma lista de bagagem para moto, plano de combustível sem trechos
Tem dados atualizados sobre preço de combustível, estamos lá, limite diário, 600, 700 por dia. Você indicou esse teto, mantive a maioria das etapas entre 450. Agora vamos ver o itinerário diário, hein? Vamos lá. Primeiro, ir para Goiânia, pousada próximo do BR-160, dia 1. Nossa, gente, tá vendo olha que engraçado? Ele já fez uma parada muito próxima. Não, a gente vai parar em Uberaba e vai ficar por lá. Que aí dá para descansar, porque é uma viagem bem tranquila. Então o dia 1 e dia 2 já virou um dia só, já mudando. Depois de Uberaba, a gente vai até Curitiba. Eu acho que dá para ir, ó. Aí depois de Uberaba, até Ribeirão Preto. E de Ribeirão Preto para Campinas, a 420, 500, 720. Dá até para pular, dia 3 e 4 já dá para fazer um dia, hein? Se você estiver animado. Depois de São Paulo a Curitiba, também dá para pegar o dia de São Paulo Curitiba e de Curitiba a Florianópolis em um dia só. Sair de São Paulo para Florianópolis, dá para ir de boa. Depois de Florianópolis para Porto Alegre. E depois até para Uruguaiana. Isso já são um trecho maior, né? E pega estradas menores, tal. Talvez seja bom fazer assim, com mais calma. Porque você chega em Uruguaiana, bem tranquilo, calmo, que aí você vai começar a entrar na Argentina. Vamos ver se vai funcionar. Ó, você sai de São Borja, Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, e vai para a Argentina. Ó, você vai andar em torno de 500 quilômetros, né? Até o sul, cidades como Resistência, Reconquista, ótimo. Depois disso, a gente vai sair de Santa Fé para Bahia Blanca, que é um passeiozinho de 550, 650. Muito bom, ele fez direito. Depois vamos para Puerto Madryn, 700 quilômetros, que é muito bom o espaço. Depois a gente vai pegar mais um trecho entre 400 e 650, ele está indo dentro, ó. E por último, vamos chegar no 14º dia em Ushuaia. Uma coisa legal que a gente pode pensar é o seguinte: dá para fazer mais rápido alguns trechos desses, então a gente pode ganhar alguns dias. Tá vendo? Não foi ruim não, né, até agora. E uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: ele em nenhum momento falou se algum desses trechos tem alguma estrada de rúpias, né, que são estradas de terra ou cascalho. Não falou, tá? Isso quer dizer que você pode pegar uma fria aí sem saber. E essa ida, né, ela foi pensada para ser mais direta, né? Vai ter dias mais longos nos trechos centro-sul do Brasil e norte centro da Argentina, né? Por isso a gente pode ajustar um pouquinho melhor isso, como a gente vai fazer. E a pausa do Ushuaia é legal isso, é passar um dia inteiro lá, ficar de boa, né? E se preparar e descansar bem para a volta para o Brasil, né? Porque isso vai ser uma volta punk, né? Que afinal foram vários dias de estrada. Vamos ver na volta. Ele pensou de voltar na volta de novo. Só um trecho de 150, 105 km, depois um de 400. Dá para fazer esses 2 dias em um de novo. Beleza. Depois desse trecho, né, sair de Rio Gallegos para El Calafate, 300 km. Esse eu não sei se você vai pegar um trecho mais complexo, né? Então a gente pode ficar de boa. E aqui fala para você ficar um dia no El Calafate, que pode ser um lugar legal para você passear, olha só. E depois disso, subindo para El Calafate, pegando a Ruta 40. Continue sentido norte-sul conforme o roteiro, trechos da N40 variam, planeje paradas em 3 lagos, tá vendo? Legal, tá indo muito bom. Entrando no trecho de 3 lagos, até chegar em Puerto Natales, no Chile, e ficamos lá no parque. Depois a gente vai ali ó, no Parque Torres del Paine, dia inteiro no parque, dando um rolezinho por lá. Iniciar um retorno ao norte pela Ruta 40 ou RN3, dependendo de onde a gente estiver, tá vendo? Pelo menos ele está falando isso. E depois volta para o Brasil. É bem bom, não ficou ruim não. Mas ele fala algumas questões, né, gente, que eles ignoram, que é a questão de qualidade da estrada. Ele só pensa na distância. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver muito bem conversando com outros viajantes. E tem um bando de gente que faz essa viagem o tempo todo. Então a gente tem que ficar muito ligado no YouTube e ver o que a galera tá falando de cada trecho. Aí a gente tem aqui, ó, preço de referência do tanto que tá no Brasil, do tanto que tá no Chile, muito bom. Postos escassos na Patagônia, por isso é legal a gente levar um tanquinho extra de gasolina. Regra prática que recomendo. Segundo o chat GPT, ó. Nunca saí de uma cidade com tanque 3/4 durante a Patagônia. Isso mesmo, sempre sai com tanque cheio. Leve 1 ou 2 garrafas de 5 a 10 litros, exatamente. Planeje paragem de abastecimentos em todas as cidades listadas. Isso mesmo, sempre uma cidade para. Alguns trechos da Ruta 40 tem pontos isolados. Documentação oficial dos parques alerta para levar combustível reserva, hein? Tá vendo? E para moto, gente, isso é muito importante, porque a maioria das motos tem tanque pequeno. Se você está viajando com uma moto que tem um tanque de 20 litros ou mais, isso ajuda muito numa viagem dessa, né? E a hospedagem, tá vendo? Tem várias dicas aqui. O que levar na motocicleta? Vamos ver. Kit base de ferramentas, que são importantes, né, se você sabe usar. Kit de reparo de pneus, espátulas e remendos, mais uma bomba 12V, mais uma câmera reserva, se aplicável, cabos de aço cadeado, óleo,
roupa, proteção, calça térmica, luva, é bom levar roupa de chuva sempre, dos documentos que pede, cordas, riscos e considerações finais. Vamos ver o que é. Clima e vento. Na Patagônia, o vento pode aumentar o consumo de combustível drasticamente, isso é importante. Posso poder ficar sem combustível e sem temporada, em época de temporada. Tem a reserva, isso é importante. Dependendo da época que você for, pode ser uma fria. Fontes e referências usadas. Guia de postos e recomendações sobre abastecimento na Patagônia. Tá vendo? A lista de distâncias. Eu vou pedir agora para ele fazer o quê? Ó? Vou pedir para ele gerar um mapa. Gere um mapa GPX com trajeto proposto. Vamos ver o que ele vai fazer, se eu já vou poder baixar ele. E agora o prompt pede algumas informações extras, né, para a gente gerar o GPX. Vamos lá, rota contínua, roteiro diário. Vou botar roteiro diário, vai. Roteiro diário. Vou pedir também para ele falar o dispositivo. Eu vou colocar o Garmin, né, porque ele também tem outros aplicativos para usar. E o tipo de rota. Vou pedir para ele fazer dois arquivos. Um de ida e outro de volta. Pronto, vamos lá. Se ele faz. Tá vendo? Ó, perfeito. Vou gerar 2 arquivos. Rota de ida. Roda soltada e rápida. Deixa eu ver. Velocidade, qual o tempo? Vamos lá. 1, sim. 2, sim, ok. E 80 km, só pra gente saber direitinho o que vai acontecer, tá vendo? Eu só confirmei as questões que ele quer. Ali, essa rota, por exemplo, a gente vai conseguir fazer mais rápido que 80 em muitos trechos. Outros, né, a gente vai ter trechos que a gente vai ter vento, vai ter muita complicação, provavelmente não. Então é legal ver isso. E agora eu vou pedir para ele fazer uma coisa diferente. Vou pedir para ele fazer uma rota na que eu passe, tá? Pelos terríveis 77. Uma coisa que ele disse é que pode fazer uma versão com waypoints detalhados. Vamos ver se ele consegue fazer isso bem. Sim, quero versões detalhadas. E depois de ele fazer as detalhadas, eu vou pedir para ele fazer uma versão da ida passando por alguns caminhos mais complexos, tá? Porque a gente sabe que ali tem algumas áreas de rúpio bem difíceis de passar. Tem um trecho muito famoso que é bem difícil, que é Los 73 Malditos. Eu não sei como é que fala isso em espanhol direito, né? Mas é basicamente isso. Aí o que tem? Eu vou pedir para ele agora passar pelos Los 73 Malditos. Vamos ver se ele faz isso direito, né? Recalcule a rota da ida passando pelo trecho 73 Malditos da Ruta 40. Vamos ver, né, se ele já não tinha colocado isso, né, na hora que ele fez os trechos lá da Patagônia, né? Vamos ver se ele vai fazer. O que ele vai conseguir com isso, né? Porque vai que ele não entende isso muito bem e muda. Isso, ó, o trecho é rípio. Tá vendo? Ó, ele fala muito vento forte, difícil, rota mais rápido. Tá vendo? Que legal. Vamos ver o que ele fala, peraí. Se quiser gerar um roteiro completo, sim. Gere. Completo. Pronto. Tá vendo? Ó, ele até faz bem, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte. Isso aqui, gente, é basicamente uma questão que você podia fazer todo esse planejamento pesquisando no Google. Né? Ele não falou muita coisa diferente das informações que a gente vai achar em qualquer outro guia de viagem, né? Ele foi, vai ser legal. Isso aqui, por exemplo, é legal a gente usar até como um exercício, né, de como a gente vai fazer o planejamento. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Vocês acham que esse tipo de planejamento aqui já consegue tirar todo o planejamento pessoal, um planejamento que uma pessoa vai fazer? Eu acho que não, tá? Porém, ele conseguiu, né, gente, fazer muito rápido um roteiro básico. Uma coisa que você podia demorar algumas horas pesquisando, ele fez que em 10 minutos ele deu isso pra gente, sabe? Fazendo prompts simples, né? Qualquer pessoa sabe, né? Que não são coisas extremamente específicas. Vocês viram que eu não usei nenhum termo complexo pra fazer nenhuma pesquisa. Então acaba sendo que ele te ajuda no começo, tá? Porém, a gente vai ter que pensar o quê? Para gerar alguma coisa mais próxima realmente da realidade, a gente tem que ver o que está acontecendo agora. E para isso você vai ter que ver de gente que acabou de viajar. Então, no fim, a interação pessoal, a busca por viagens, pessoas que fizeram há pouco tempo, cara, continua sendo uma coisa, sabe, que não dá para ignorar. Porém, é muito legal o sistema dele já fazer um mapa para vocês, entendeu? Isso é muito bom. Ó, vamos ver. Roteiro de ida de 14 dias, ó. Agora ele fez direitinho. Continua, né, com aquela parada pra Goiânia e tal, que a gente vai precisar. Ainda tá escrevendo ali, ó. E uma coisa que eu gostei mesmo foi isso dele fazer o arquivo GPX, sabe? Isso é bem prático, isso pode te ajudar. Que ele vai dar uma base pro caminho. Esse daqui, né, passando pelos Los 73 Malditos, cara, já vai te ajudar a você programar toda a treta, né? E é legal pra você saber se você vai fazer um caminho mais difícil ou mais complexo, saber bem o tempo, né? Porque você não vai saber direito, porque na hora de chegar lá pode mudar tudo. Mas dá pra você ter uma ideia de qual tempo é melhor ir. Então, vamos
Vamos ver se o ChatGPT vê isso pra gente? Vou esperar ele acabar de ver aqui. Vamos lá, ele tá acabando. Quando ele acabar aqui eu vou pedir. Ele vai fazer uma pesquisa para agora, né? A gente está em outubro de 2025, está próximo do Halloween, né? Então o negócio é esse, a gente tem que tomar muito cuidado com a época que for para não pegar um momento errado, né? Vamos ver. Qual é a melhor época do ano para fazer essa viagem? Quero viajar com menos chuva e menos vento. Ó, de novembro a março, primavera é o fim do verão austral. Por quê? Os dias são longos, menos chuva e temperatura mais a menos, 5 graus a 20. Sucesso, a época é muito bom. Acesso liberado ao parque, então é muito bom. Vamos ver aqui, ó. Análise mês a mês, olha que legal isso. Novembro, temperaturas sobem. Dezembro, clima mais estável. Janeiro, verão pleno. Fevereiro, fim do verão. Março, início do outono. Abril, outubro, frio, vento extremo, neve, gelo no sul. Ou melhor, de abril a outubro, não faça viagem se você não tiver condições, né? Que é a época mais difícil. Ou seja, sabe que ficou até interessante, né? Esse tema de usar aqui o ChatGPT para auxiliar no seu projeto de viajar, de fazer uma viagem longa. Então quer dizer o quê? Que a IA responde tudo? A IA resolve? Eu acho que não. Mas ela tem algumas vantagens. E as vantagens para mim principalmente são o quê? A velocidade, né, que foi muito rápido planejar. E outra, ela vai te ajudar na organização de ideias, eu acho. Você pode pegar isso daqui e, a partir desse roteiro que ela criou pra gente, fazer realmente um roteiro real de como você vai para cada dia, quanto tempo você consegue viajar, ver com outros viajantes, como foram as dificuldades que eles tiveram, e assim conseguir fazer um roteiro, cara, em menos tempo, né, e de uma maneira bem prática. E outra vantagem que eu vi dela é que ela vai te ajudar no planejamento financeiro, porque afinal de contas ela já dá uma ideia de alguns custos que você vai ter. Vocês viram, já verificou para mim quanto custa mais ou menos a gasolina, já te dá uma ideia de custo de hospedagem, isso ajuda. São coisas que você vai acabar completando, né? Porém, ela já tem uma ajuda muito boa. E no que eu achei que a IA não ajuda a gente em nada, né? O que vocês acham que vai ser, hein? Já comenta aí embaixo, já fala o que você achou dessa história toda. Fala se você já usou IA para planejar uma viagem, né? Eu não. Estou fazendo isso pela primeira vez aqui. A primeira questão é a falta de experiência e de conhecimento de motoqueiragem. Isso quer dizer o quê? Que a IA ela não sabe se você é um motoqueiro que aguenta rodar muitos quilômetros, poucos quilômetros, qual que é a sua habilidade com estradas de terra ou com estradas mesmo de asfalto, não sabe qual que é a sua média que você consegue fazer. Então essa questão, gente, né, ela pode atrapalhar nessa questão da quilometragem por dia. E isso deve ser pensado em você, tá? Não no que seu amigo fez, não no que o youtuber fez. É você que tem que decidir isso. Quantos quilômetros você consegue fazer, etc. Tá? Isso é na sua responsabilidade. Não deixe a IA ou alguma pessoa da internet, tá, pensar sobre isso, cara. Isso pode ser uma coisa que vai acabar com a sua viagem, entendeu? Isso tem que ser você que pensa. É a sua experiência que conta contra isso. Outra questão que a gente tem que pensar é a inconsistência na quilometragem. Como vocês viram, a IA colocou, gente, para sair daqui para Goiânia em um dia, uma viagem de um dia, sendo que é uma viagem de 200 quilômetros. Isso é um trecho muito fácil de fazer, que a gente faz aqui constantemente para ir lá almoçar e voltar. Você fica meio quebradinho, porque por incrível que pareça, essa viagem de volta cansa pra cacete. Mas é isso aí. E você tem que tomar cuidado com essas questões da IA que ela não faz muito bem. Outra treta que eu achei é que ela pode gerar alguns erros de roteamento, tá? Por quê? Ela vai olhar os trechos mais rápidos. E ela não vai olhar se esse trecho mais rápido, por exemplo, né, ou mais curto, ele tá com algum problema, ou se é uma rota congestionada, ou se vai ter que cruzar alguma cidade que vai estar cheia e vai te atrapalhar pra caramba. Porque às vezes você tá com a moto cheia de mala, você não quer ficar meio parado no trânsito, né? É uma coisa muito chata isso. Isso é uma questão que a IA não vai ver. Por isso é legal, mais uma vez, conversar com amigos, companheiros que fizeram o mesmo rolê. E os motoqueiros, em geral, que viajam bem, eles sempre vão te dar dicas boas. Sempre, cara. A galera gosta de falar sobre isso. O cara vai falar sobre horas, vai querer falar 15 minutos, vai ficar 3 dias conversando com ele. O que é bom, não é ruim. E uma coisa que a IA não fala, por exemplo, que é a questão de você passar por estradas de rípio, né? Vocês viram que eu falei que eu queria passar. E eu acho que o trecho inicial lá que ele colocou, né, passando pela Ruta 40, tava passando por esse trecho sem avisar. Ou seja, você podia pegar uma treta grande, sabe, sem querer. Só porque a IA achou que ali era o caminho mais curto. E é um caminho mais curto. Porém, tem outros caminhos mais seguros para você fazer, né, que não passam por esses caminhos se você não tiver habilidade ou não tiver certeza que pode passar por isso sem se machucar. E o negócio é, gente, não banque o Indiana Jones da motoca.
entendeu? Você tem que ir com segurança e voltar, porque o legal de ir numa viagem é voltar, porque você vai contar, você vai ter essas lembranças, né? Ficar no meio do caminho, né? E muitas motos muito baixas, muito pesadas, elas podem ter problemas lá, começou de queda, é de bater, de quebrar, sabe, de chapuletar alguma peça dela lá e ficar pelo meio. Principalmente as motos de mais de 400 quilos, entendeu? Elas não são legais para esse tipo de caminho por causa disso. Pode acontecer muito mais zica com elas. Dá para ir? Claro que dá. Tem gente que faz isso muito bem. Outra treta que pode acontecer, gente, é a questão do orçamento. Apesar dela dar uma ideia, a gente tem que rebater tudo que ela fala. Que ela pode ter pesquisado em sites antigos, que ela não necessariamente pode ter procurado datas de agora, na hora da pesquisa, né? Porque eu não falei para ela olhar isso no prompt. Tá vendo? Isso eu deixei sem colocar exatamente pra gente falar disso agora. Porque é o seguinte, a IA só vai se dedicar ao que você coloca no prompt. Se você não avisa que você quer verificar os dados de preços agora, ela não vai verificar isso. Ela vai fazer uma pesquisa geral, se tiver dados errados, ela vai colocar, porque é isso que ela vai achar. Entendeu? Isso não é uma deficiência da IA, é uma característica do tipo de busca que ela faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, gente, o negócio é o seguinte, a IA ela pode ser um auxiliar muito bom na pesquisa, né, pra gente fazer uma viagem longa. Porém, ela não pode ser no que a gente vai se basear 100%, entendeu? A gente pode usar ela, assim, para início de pesquisa, para ter uma ideia. Você pode realmente ver como vai fazer o seu trajeto. Porém, o ideal é você pegar toda essa informação que você conseguiu com a IA e bater ponto a ponto, entendeu? Não levar ela como se fosse, tipo, uma ideia total. Eu tô vendo muita gente olhando questões de mecânica no ChatGPT. Cara, não façam isso. Ele vai pirar, ele vai fazer coisas muito erradas com você. Se você está olhando alguma questão mecânica para sua moto, você tem que olhar no manual do serviço como é que faz. Aí depois você pode ver o ChatGPT, o YouTube tem muito mais coisas interessantes sobre isso, né? E nesse caso é a mesma coisa. O ChatGPT vai ter muita informação legal sobre viajar para o Ushuaia, tá? E ele vai dar informações de gente que fez esse percurso, né? E você vai conseguir pessoas indo na época que você quer ir. Isso é muito importante, né? Pesquisar em qual época você vai e pesquisar a gente que foi na mesma época. E a gente tem que pensar uma coisa, quando você cria a própria rota, você está fazendo essas questões à mão, é muito legal você conseguir depois, né? Quando você estiver lá, você pensar, pô, eu pensei em passar por aqui, agora eu tô passando. Pô, eu tô encarando 73 malditos e consegui passar por eles sem me estabacar. Que coisa massa, sabe? Não teve nenhum dano terrível na moto, tudo deu certo, isso é muito legal. Mas isso também tem a ver com o seu planejamento, tá? Por isso, né, não confie 100% na IA. Sempre pense em fazer o trajeto da melhor maneira e converse muito. Eu tô falando isso o tempo todo, tá? Converse muito com os viajantes. Então, gente, o negócio é esse, né? A gente viu que a IA ela pode ser seu auxiliar. Ela pode ser sua amiguinha, né? Pra você iniciar o projeto de viajar. Porém, ela não vai solucionar todos os problemas, ela não vai te dar as dicas mais realistas e mais próximas do que você realmente precisa. Então o negócio é esse, gente. Use a IA com cautela e sempre verifiquem, tá? Com seus amigos. Você pode achar, até de repente tem um cara próximo de você que fez várias viagens, sabe? Se você vai conversando com pessoas, você vai descobrindo isso. E tem muito conteúdo sobre isso no YouTube. E, como eu disse, pesquise conteúdo que foi na mesma época que você quer ir, porque isso vai te ajudar bastante a entender como é que é o clima na época. É certeza que vai estar igual? Não. Mas vai te ajudar muito. E é isso aí. Eu acho o seguinte, você tem vontade de fazer uma grande viagem? Eu já tive muito mais do que eu tenho hoje. Vai ver que eu faço uma dessa ainda? Vai ver que eu estou planejando uma dessa? Quem sabe, né? E se rolar, vocês vão ficar sabendo, né? Porque ela vai parar por aqui. Será que eu quero fazer uma viagem mais longa para comer empanadas na Argentina? Quem sabe, né? E o negócio é esse, gente. Mais grau, menos inveja. Façam suas viagens longas, curtas, do jeito que vocês quiserem, tá? E se inscrevam, dê like, comentem. E mais grau, menos inveja. E vamos continuar esse papo nos comentários. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou!